Há 8 anos atrás, meu filho faleceu com 20 anos de idade, meu filho mais novo. E foi uma morte repentina, ele teve uma parada cardíaca num lugar distante da nossa casa. E era um menino assim, muito saudável, tinha passado para a Universidade Estadual de Direito, estava com os amigos, feliz. E foi realmente um trauma grande para todos nós a partida dele. Não podia imaginar que ele ia desencarnar tão cedo. Depois que ele se foi, fez sentido muita coisa para mim, assim, a pressa que ele tinha de viver, a maneira como ele lidava com a vida corpórea, muito preocupado com a vida corpórea, muito autossuficiente. Mas eu não podia imaginar que ele iria nos deixar. E foi uma grande jornada para mim de cura. E é impressionante também as transformações que foram acontecendo no meu redor, de inúmeros convites para eu poder falar sobre família, sobre luto, sobre mortes. E eu fui compreendendo que a cada lugar que eu ia falar, um pouco de cura ia acontecendo no meu coração. Mas eu tinha uma coisa que ficava meio amarga, assim, mas por que ele se foi tão cedo? Eu queria fazer tantas coisas ainda com ele, eu gostaria de terminar de educá-lo, que eu ainda não tinha terminado a minha tarefa. E tinha dias que eu me sentia meio assim, bom, então agora o que eu vou fazer com a minha vida, né? Que direção nova dar para a minha vida? E o luto é mesmo esse momento em que a gente perde um pouco o sentido de existir temporariamente, até a gente tecer de novo uma nova orientação, um novo caminho, voltar a confiar na vida. E passei por todos aqueles momentos difíceis, que é enterrar o filho, desarrumar o quarto, mudar de casa, o que vamos fazer daqui para frente. E nesse meu processo, muitos trabalhos terapêuticos me surgiram. Eu sou psicóloga há 34 anos, espírita desde que nasci. E essas duas áreas me ajudaram muito a me recuperar. E o trabalho que eu fui fazendo na casa espírita foi o meu esteio. Foi aonde eu pude fincar as minhas raízes de volta e compreender que a cada momento que a gente faz o trabalho de abertura na direção do outro, a espiritualidade tem condição de nos ajudar. E eu fui procurando também outros trabalhos terapêuticos para comigo. Eu ia para a beira do mar, eu me sentava e deixava as costas numa árvore bem alta. Isso me fazia sentir pequena diante de Deus, entregava meu choro e a minha tristeza nesses lugares grandes. Tudo que era grande me atraía muito. Uma floresta, um mar, uma montanha. Isso pacificava o meu coração. E eu fazia as minhas conversas longas com Deus, de saudade, de falta. E assim eu fui me recuperando muito bem. E assim se passaram uns anos e eu nunca tive notícias sobre ele. Embora na minha casa tenha reunião mediúnica. Não existe trabalho particular, né? A gente fica achando que tem, né? E no ano passado, em outubro, eu estive aqui, na Mansão do Caminho. E era uma quinta-feira, era um feriado. E eu respondi algumas perguntas. E depois, no final, quando a gente estava com ele aqui se despedindo, perguntamos para o Divaldo se tinha alguma notícia sobre o nosso filho. Ele disse, tenho sim. Quando ele falou, tenho sim, eu quase desmaiei aqui na cadeira. E eu queria falar, mas eu não conseguia falar. Eu fiquei completamente estática aqui nessa cadeira do lado. A sala já estava vazia. E aí o Divaldo deu uma mensagem rápida, uma notícia rápida, dizendo que o que tinha acontecido com meu filho é que em alguma existência anterior, eu não sei qual, ele havia tido uma experiência de suicídio. E lhe faltavam uns 20 anos para quitar sua consciência e o seu coração voltar a ficar em paz. E então, nessa existência, foi isso. Ele veio quitar essa história para se sentir liberto e recomeçar. Eu não consegui perguntar absolutamente nada, eu não sabia nem como sair da cadeira, bem da verdade, mas o meu coração, eu tive assim, uma libertação no meu coração.
não tinha mais lamento algum, como não tenho até agora, nada. E eu comecei a sentir muita alegria de poder perceber que agora meu filho está livre para recomeçar uma nova história, recomeçar agora liberto, escrever com responsabilidade uma nova existência, aprender a não desistir, suportar as adversidades que vierem. E isso foi uma grande libertação, não só para o meu coração, para o coração do meu marido, mas principalmente para os irmãos. Porque quando um irmão se vai, os irmãos que ficam têm dificuldade de ficar, de se sentirem com direito de viver, já que o irmão não está. Então nós fazíamos, por exemplo, alguma viagem em família, e era difícil para os meus filhos se sentirem com direito de viajar e de viver coisas boas, como se quando alguém morre, a gente não pudesse mais ter o direito de ser feliz. Então nós fomos reconstruindo tudo isso. Quanto mais feliz a gente estiver, mais feliz ele fica. Porque é pesado para quem está no mundo espiritual perceber que seus amores estão do lado de cá, pesarosos, tristes, paralisados. Então, quando eles percebem que a nossa vida também continuou como a dele continua, o coração dele também fica livre. Dele, dela, deles. Então eu fui compreendendo, sentindo, não que eu não soubesse, eu sei de tudo isso. Mas uma outra coisa é o tempo do coração. Porque o tempo do sentimento, ele não é igual ao tempo dos acontecimentos. Você é capaz de enterrar uma pessoa hoje de manhã e de tarde e achar que ela vai bater na porta e entrar. Porque não é uma coisa do pensamento. É algo que a nossa alma precisa de tempo para processar e poder arrumar novamente, retirar aquela presença física do futuro e podermos lidar com o vazio que fica e podermos preencher com novos sonhos, novas histórias, novos projetos. E aí nós fizemos uma coisa muito boa na nossa casa. Eu tinha recebido um convite, isso logo assim que ele faleceu, da Web Rádio Fraternidade, de fazer um programa em áudio em que 10 minutos eu pudesse falar sobre o assunto que eu quisesse sobre Espiritismo. E foi assim que nasceu o programa Palavras para a Alma. Então, cada semana, eu olhava como o meu coração estava naquele instante. Se eu estava sentindo muita saudade dele, eu falava sobre saudade. Se eu estivesse sentindo muita culpa por não ter impedido dele sair de casa, então eu falei sobre a culpa. Se eu sentisse muito medo aquele dia, como prosseguir aquele dia, eu falei sobre o medo. E assim, cada programa era um programa curativo para mim. E sabe o que aconteceu? As pessoas me escreviam dizendo que elas estavam se curando sem nem saber o que estava acontecendo comigo. Então, o trabalho do bem é isso, a gente se cura curando. Cura os outros e se cura ao mesmo tempo. E eu fui passando por muitas coisas aquele ano, foi um ano lento, porque o tempo do sentimento é lento. E quando chegou no final do ano, a minha filha mais velha disse: mãe, que tal se a gente juntasse os seus programas, transcrevesse, e a gente fizesse um livro para ajudar as despesas da nossa casa espírita, porque a gente paga aluguel lá no Rio muito caro. Eu falei: achei essa ideia ótima. E foi um projeto familiar. Meu marido fez o prefácio, eu fiz a parte de dentro, meu filho fez a capa, e ela preparou toda a divulgação. E assim foi o lançamento do meu primeiro livro espírita, que depois foi absorvido por uma editora que me ajudou a distribuir esse livro pelo Brasil e já está no exterior, já está na Suíça, meu livro. E é um livro que consola, porque me consolou bastante. Depois disso, que eu estive aqui na mansão, eu consegui escrever meu segundo livro, chamado Caminha que a Vida Te Encontra. Porque quando eu consegui escutar que meu filho está livre, o meu coração caminhou. Então, esse segundo livro, que é um livro que eu juntei toda a psicologia que eu aprendi, com todo o espiritismo que eu aprendi, ajuda as pessoas a caminharem, a despertarem. E tenho tido notícias ótimas desse livro também, de que as pessoas têm se sentido em condições de caminhar a partir daquela leitura. E, claro, as pessoas não sabem as saudades que a gente sente, a falta que a gente sente, mas hoje eu falo com alegria, não choro. Falo com saudade, não choro. Às vezes choro um pouquinho, mas não mais daquele jeito. Porque a gente aprender a viver como espíritos é uma conquista.
A gente sabe, mas o coração precisa de tempo para poder sentir isso que a gente sabe. Então, a nossa compreensão intelectual, cognitiva, para poder unir com os nossos quereres, que são antagônicos ao que a gente sabe, é um grande trabalho diário. Então, na hora das preces, na hora das orações que nós fazemos lá em casa, na hora do culto do lar que nós fazemos, nós lembramos dele com alegria. Então, nós comemos, às vezes, a comida que ele mais gostava de comer, olhamos as fotos com alegria, fazemos preces para ele. Às vezes, a gente sente a presença dele lá em casa, né? A gente começa a lembrar muito dele. Você lembrou, então ele está por aqui. Parece um perfume que passa. É assim. Como se todo mundo tivesse sentido um cheirinho de alfazema, de lavanda. Eu falo, meu filho, fala, minha filha, fala, meu marido, fala. A moça que trabalha lá em casa também fala. Eu falo assim, ele passou. Então, eu sei que ele tem, às vezes, algumas concessões de nos visitar. E é assim que é. Ele tem o merecimento de nos visitar e nós temos o merecimento de recebê-lo. E todas as vezes que eu faço palestra, que eu faço estudo, eu imagino ele sentado numa cadeira, e ele falava uma coisa muito engraçada para a gente, para mim principalmente. Ele frequentou evangelização e mocidade espírita, mas ele não conseguia entender como é que eu falava no Brasil inteiro e não ganhava dinheiro nenhum com isso. Eu não entendo, mãe. Você já era para estar rica de tanta palestra que você faz. Eu disse, meu filho, mas eu sou rica, eu sou mega rica. Só que a riqueza que eu sinto não é dessa que você está falando. E aí ele não conseguia continuar a conversa e ainda dizia uma coisa muito engraçada. Ele dizia assim, mãe, lá na casa espírita de vocês, aliás, eu acho que um dia vocês tinham que comprar um prédio de 2 andares, morar embaixo, a casa espírita em cima ou vice-versa. Mas lá na casa espírita de vocês, é assim, todo mundo ama todo mundo. O grande, o baixo, o bonito, o feio, todo mundo é maravilhoso lá na sua casa espírita. Eu falei, mas é claro, porque lá é a antessala da regeneração. Lá a gente treina, você não sabe o que é treino? Na casa espírita a gente treina, a gente já está no mundo de regeneração. E o nosso treino é toda vez que a gente vai lá. Não é um dia assim e o outro não, né? Então ele achava muito... Ele dizia assim, mãe, esse jeito que vocês vivem, eu e meu marido, lá fora não é assim, mãe. E se vocês, como se a gente vivesse num mundo imaginário, sabe? Como se a gente vivesse num mundo estranho para ele, né? E eu dizia para ele, um dia você vai compreender isso tudo que a gente fala. Não é que esse dia chegou mesmo? Ele compreendeu mais rápido do que eu podia imaginar. E teve um dia no nosso culto do lar que foi muito interessante. Nós combinávamos que cada domingo um de nós fazia a prece final. E ficava aquele jogo de empurra, né? Não, vai você, semana passada fui eu. Vai você, semana passada fui eu. E aí o meu filho do meio falou assim, Bruno, faz você a prece. Um dia você vai precisar e nós não vamos estar junto de você. Olha que coisa essa frase. E nós dizemos, é isso mesmo, um dia você vai estar longe, não vai poder fazer. Ele, tá bom, tá bom. Então eu começo, você continua, mãe? Eu falei, sim. Você começa a prece, eu continuo. Porque ele achava muita coisa para dizer numa prece. Então ele deu início à prece, nós terminamos a prece. E assim era o nosso culto do lar, era um encontro familiar muito gostoso. Ele também tinha um jeito interessante de dizer, se o nosso assunto se desviasse da página que a gente escolhia, ele dizia que os espíritos de luz tinham saído pela janela. Então ele fazia um gesto com a mão, tipo, ih, mãe, ó, já foram todos. E isso virou um meme entre nós. Toda vez que a gente está em família e o assunto se desvia, ele fazia isso, mãe, ó, né? Então, a gente aprendeu esses vários jeitos e a gente hoje entende que aquele espírito tão leve, que era ele, trazia uma dor profunda que eu nem podia imaginar. De alguém que estava num grande processo de aprender a valorizar o viver. E ele fez isso muito bem, porque ele gostava da vida muito mais do que a gente. Era de uma disciplina extraordinária de alimentação, de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde. Eu dizia para ele, meu filho, acho que um dia eu tenho que aprender com você, porque não fui eu que te ensinei essa disciplina. Hoje entendo que é a dor que ensinou para ele a disciplina. É extremamente disciplinado com ele mesmo, com os estudos. Tudo que ele se programou fazer, ele cumpriu. Tanto foi isso, que quando ele estava estudando para o vestibular, eu havia guardado um dinheiro para ele, quando ele nasceu,
porque nós já tínhamos uma idade um pouco avançada. Eu tinha preocupação de quando ele chegasse na idade da universidade, nós não tivéssemos condição de dar conta de pagar uma universidade para ele. Então, desde que ele nasceu, eu fui juntando um dinheiro. Só que ele passou por uma universidade pública. E aí eu disse para ele: meu filho, olha, eu separei esse dinheiro para você quando você precisasse entrar numa universidade, talvez nós não pudéssemos pagar. Então, já que você, pelo seu esforço, passou por uma universidade pública, porque você quis e você se esforçou, então, eu agora dou para você esse dinheiro e você faz o que você achar melhor. Ele disse assim: ô mãe, esse dinheiro não está na minha lista das coisas que eu quero fazer nesse ano, que foi justamente o ano que ele faleceu. Então, faz o seguinte, guarda com você. Se no ano que vem eu tiver um planejamento que cabe, aí eu peço a você esse dinheiro. Eu fiquei pasma com aquilo. Imaginei que ele ia dizer: pode me dar que eu vou gastar, eu vou viajar, eu vou passear. Não quis, porque ele tinha um planejamento, o que é que ele queria fazer naquele ano. Então, realmente, eu estive próximo de alguém com muita clareza do que veio fazer. E eu só entendi isso depois que ele desencarnou. Como muitas vezes a gente só compreende o que a gente fez de uma existência depois que a gente desencarna. Então, hoje, vindo aqui, eu quero agradecer imensamente. Vocês me salvaram aquele dia. Eu sou outra pessoa de outubro para cá. Nem me lembro de como eu era, mas eu me sinto outra. E eu consegui terminar de escrever o livro depois que eu vim aqui. Quando eu saí daqui na quinta-feira, sábado voltei para a reunião pública, quando eu cheguei em casa, eu escrevi o livro em uma semana, como se tivesse soltado como é que eu vou dizer, sei lá, uma rolha, uma tampa, assim, e toda a intuição que eu tive capacidade de me conectar foi, para mim, um bálsamo, uma cura. E eu falo quase todos os finais de semana, eu estou em alguma cidade falando. E tive uma experiência muito boa, que eu também gostaria de compartilhar com vocês, naqueles eventos de cartas consoladoras, sabe? Então, um médium que foi fazer esse trabalho de cartas consoladoras na cidade serrana, próximo à minha casa, me pediu para eu falar sobre o luto para as mães desconsoladas. Eu já tinha estado com vocês aqui. E aquele dia é um dia, gente. É muita dor, é muito sofrimento. Eu queria abraçar aquelas mães todas. Eu me sentia igual, era uma coisa muito forte, assim. Muito. E então, pude falar sobre luto para elas, pude falar sobre como a gente precisa fazer um trabalho de profundidade. Eu gosto de usar uma metáfora assim. Uma planta, quando a gente molha, a terra desce, não é? A terra desce e a semente se aprofunda. A terra do nosso coração precisa dessas águas para a semente, para a essência que nós somos, poder se aprofundar e florescer. É uma questão de tempo. Então, chorar é importantíssimo, mas a gente não pode morar lá no choro. É preciso o tempo do choro, mas também precisa do tempo de levantar. Então, falava isso para elas e foi um dia memorável. Então, fomos para o hotel e naquela noite tinha reunião mediúnica nesta casa. No dia seguinte, me encontrei com a presidente. E ela me contou um fenômeno lindíssimo que eu gostaria de compartilhar, porque é bom para todas as mães e pais saberem disso. Ela contou que comunicou-se o espírito de um jovem, não era meu filho, não, o espírito de um jovem, que havia estado o dia inteiro naquele lugar das cartas consoladoras, só que do lado de fora. Ele sabia que a mãe estava dentro e ele estava doido para comunicar a ela que ele estava vivo, mas ele não conseguia entrar. Ele tinha vários companheiros e eram de uma vibração densa. Não conseguiam entrar de jeito algum. E ele não sabe como, mas depois ele compreendeu. De repente ele estava dentro. Olhava para o médium, mas não conseguia se comunicar com ele. Ele queria dizer: avisa para minha mãe que eu estou vivo. Mas ele não conseguia energeticamente essa afinidade para conseguir se comunicar. Eu acho que ele estava muito perturbado espiritualmente. Mas ele via a mãe no público
orando por ele. E as orações dessa mulher eram para ele um bálsamo em suas feridas. Ele sentiu profundo alívio. Um pouco de ansiedade para se comunicar sem poder. Até que um espírito trabalhador ali da casa falou para ele: fica, que hoje à noite você vai se sentir bem melhor. E ele ficou e trouxe essa comunicação que eu estou contando para vocês. Essa mulher, que a gente não sabe quem é, foi para casa sem saber que seu filho estava tão perto. Mas eu tenho certeza absoluta que ela saiu melhor. E ele saiu curado dessa reunião. Foi atendido, acolhido e seguiu o seu caminho. Eu estou compartilhando essa história com vocês para poder dizer a força da oração. A força da oração trouxe esse rapaz em desequilíbrio do lado de fora para dentro da casa espírita e para continuar o seu processo de crescimento. Então a oração tem um poder que às vezes a gente faz oração de um jeito meio banal, mas é o poder do amor que tem na oração. O que significa para um filho escutar sua mãe dizer: meu filho, vem, eu amo você. Você é a coisa mais importante para mim nesse mundo. Que você esteja bem onde você estiver. Nós vamos nos encontrar um dia, mas a gente já se encontra pelo pensamento. Sinta, meu filho, dê um passo na direção de Deus. O seu lugar é entre os bons. Deixa a sua essência vir. O que significa para um filho escutar isso? Alguém em sofrimento? É muito. E nas minhas andanças eu tive uma outra experiência significativa num presídio em Minas Gerais, Tupaciguara. Me pediram para eu falar para os presos. Eu morro de medo, nem nunca tinha entrado num presídio na minha vida. E era um grupo de presos que estão num trabalho, é uma ONG que faz esse trabalho, de poder ajudá-los no processo de retorno para seus lares, depois da sentença terminada. Era em torno dos 25 homens. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, o que é que eu vou falar? O que se fala para pessoas? Eu não tenho a menor ideia, eu nunca passei por isso. O que é que eu vou dizer? Então, sentei com eles, éramos numa roda, e a moça que coordena os trabalhos apresentou, e ela trouxe uma música que falava sobre luz. E aí comecei a falar para eles que todos nós temos uma luz de dentro, que nos acompanha desde que a gente nasce, até a gente desencarnar. E aí então perguntei para eles: vocês reconhecem essa luz em vocês? Eu gostaria que vocês falassem da luz que há dentro. Estava pensando na candeia, mas eu ainda não tinha falado. E aí eles começaram a falar dos crimes. Eu falei: não, nós aqui não vamos falar sobre os crimes. Nós vamos falar da luz. Eu gostaria que vocês se lembrassem de quando vocês eram pequenos. Não havia luz lá? Algo que vocês sentiam, que vocês gostavam de ser. E foi uma coisa linda, gente. Eles começaram a lembrar de suas mães, começaram a lembrar de seus irmãos, de suas famílias, de seus laços. E eu fui perguntando: então qual era a sua luz? E eles foram falando: perseverança, fé, confiança, amizade, afeto. Até que chegou um que disse assim: sabe, dona, eu não sei dar nome a essa luz que eu tenho, mas eu tenho uma certeza que a nossa vida vem de longe. Mas é verdade, a nossa vida vem de longe. A nossa vida não começa aqui. Vem de muito longe. Aí ele ficou: é verdade? Eu falei: claro que vem de muito longe. Você pensa que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando aqui? Você pensa que é a primeira vez que você está tendo essa experiência? E aí, então, eu pedi para eles se levantarem, e era um grupo, assim, dos 20 e poucos, e eu coloquei ele perto de mim, olhando os 20 e tantos. Eu digo: imagina, esse longe que você fala, eu vou chamar de Deus. A nossa vida vem de Deus. A sua luz, que mora no seu coração, vem de Deus. É divina a sua luz. Ela vem de muito longe, atravessou muitas pessoas até chegar a você, essa vida que você tem. Você só tem vida
Porque todas essas pessoas, antes de você, tiveram a coragem de viver e de lutar. Como você se sente quando você olha todas elas? Ele começou a chorar. E eu me sinto muito grato. Tenho uma vontade de fazer uma coisa boa com a minha vida. Senhor, você lembrou da sua luz. É isso. Quando a gente se conecta com a nossa origem divina, a gente tem vontade de fazer uma coisa muito boa com a nossa vida. Então você pode dizer isso? Ele disse, gente, em voz alta: eu vou fazer algo de muito bom com a minha vida, a partir de hoje. E assim todos foram falando. E eu perguntei, quem mais gostaria de experimentar esse lugar que ele está experimentando? Vários quiseram, alguns não, outros quiseram. Jovens. Todos eram jovens. Eu imaginei eu sendo mãe daqueles jovens, olhando filhos desviados de seu destino. Mas eu também pude ver neles uma força de recomeço. Eu não sei se eles terão sustentação. Mas eu me conectei com aquelas mães naquele momento. Não sei se estão vivas, se estão mortas, mas eu tenho certeza que todas elas queriam que seus filhos tivessem um destino diferente, como todas nós queremos. Todas nós queremos o melhor para os nossos filhos, como os nossos pais, como os nossos avós e assim. Então, nesse dia que a gente fala de morte, nós estamos falando, na verdade, de vida eterna, que todos nós somos, e estamos aqui de passagem, num corpo, numa história, num nome, numa identidade, mas todos nós somos seres espirituais, numa grande viagem, que a gente não lembra como começou, não sabemos como é que será amanhã, mas enquanto ela dura, que a gente possa fazer o melhor, em homenagem a nós, em homenagem aos que virão, em homenagem aos que já vieram e estão assistindo, né, a nossa trajetória e torcendo pelo melhor. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela chance, pela conversa. Né? Obrigada. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente,